Vamos iniciar agora o módulo 3, que é a gestão de ativos e investimentos. Então, no módulo 3, nós trataremos dos ativos financeiros e imobiliários do cliente. São os bens e direitos do cliente. À direita do balanço patrimonial, nós temos os passivos e o patrimônio líquido, de forma que o patrimônio líquido é igual aos ativos menos os passivos. Os ativos incluem as aplicações financeiras, e para nós entendermos sobre investimentos, nós iremos iniciar esse módulo com uma revisão do fluxo do dinheiro na economia. Então, aqui na esquerda nós temos representadas as pessoas e à direita as empresas. Essas pessoas, elas trabalham para as empresas e recebem seu salário dessas empresas. Além disso, essas pessoas consomem produtos e pagam por esses produtos. Portanto, existe um fluxo entre pessoas e empresas, das empresas para as pessoas. No meio disso tudo, existe o governo. As pessoas também pagam recursos para o governo através dos impostos. Se as pessoas recebem recursos e gastam recursos, elas podem ser pessoas deficitárias quando não sobram recursos, ou podem ser pessoas poupadoras. O governo também tem custos com a população, através de investimentos em saúde, em escolas públicas, em estradas, etc. Além disso, o governo também tem custos com as empresas. Por exemplo, as empresas podem ser fornecedoras, uma empresa contratada para fazer um asfalto, por exemplo. Da mesma forma, as empresas têm que pagar seus impostos. Ocorre que essas setas vermelhas são mais proeminentes, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Portanto, o governo vai olhar para onde para financiar seus projetos? Para a poupança das pessoas. As pessoas emprestam dinheiro para o governo para financiar esses projetos. E o governo paga juros para as pessoas. Então, esse é o investimento no título público. E está correndo risco o país. Você não está correndo risco de nenhum banco, nem de nenhuma empresa. Então, prosseguindo, nós temos aqui agora representado o papel dos bancos, em que aqui está uma pessoa precisando de dinheiro e aqui embaixo está a figura de um banqueiro ou de um sócio de um banco. Como é que funciona esse fluxo quando envolve o banco? As pessoas tomam empréstimos nos bancos e pagam juros. Então é natural que se pense que esse recurso que foi emprestado para as pessoas seja dos sócios do banco. Na verdade não é. Os sócios até recebem lucros, dividendos, recebem remuneração. Só que não foram eles que colocaram esse recurso para ser emprestado para as pessoas, como se poderia pensar. Esses recursos que os bancos emprestam para outras pessoas vêm também da poupança popular. Então as pessoas investem recursos nos bancos, as suas sobras mensais, e os bancos emprestam para outras pessoas. Então, quando a pessoa investe no banco, ela pode fazer um tipo de contrato direto com o banco, cuja sigla não quer dizer isso, mas eu usei o recurso mnemônico do certificado de depósito bancário, que é um produto de investimento contratado diretamente com o banco, em que o banco remunera as pessoas através de juros que são pactuados no momento da contratação desse produto. Então aqui o banco vai fazer um pagamento de um juros que é menor do que ele recebe emprestando para outras pessoas. É assim que o banco ganha dinheiro. E é assim que ele distribui depois. Ele tem o que distribuir de lucro para o
seu acionista. Então o CDB é o segundo produto que nós estamos entendendo de investimentos dessa aula. Então o CDB nós iremos detalhar mais à frente como é que é a remuneração desse tipo de produto para quem investe no banco. Voltando aqui a esse assunto, em que o governo olha para a poupança popular e então emite títulos públicos, as pessoas investem no Tesouro Direto. E qual é a taxa que remunera esse empréstimo? É a taxa Selic. Então, hoje, na gravação desse vídeo, nós estamos aqui em abril de 2020, nesse momento, a taxa Selic está em 3,75% ao ano. Isso quer dizer que se você comprar um título público, o Tesouro Selic, nesse momento, e emprestar R$100 para o governo, depois de 12 meses, você vai ter 103,75. Então, essa taxa Selic é uma taxa que serve de referência para todos os empréstimos, todos os créditos concedidos no país. Se essa taxa aumenta, os empréstimos de todas as lojas, as empresas que precisam financiar, acabam subindo também. Os empréstimos bancários, financiamentos imobiliários, todos se refletem também como uma alta. Da mesma forma, quando a taxa Selic cai, há uma tendência a todas as taxas de empréstimos em geral caírem. Então, quando a taxa Selic sobe, o que é observado é que a dificuldade de obter crédito aumenta, ou seja, é mais difícil as pessoas consumirem, as empresas terem acesso a recursos. Portanto, o governo utiliza essa taxa para controle da inflação. Quando a inflação está muito alta, ou seja, as pessoas procuraram muito pelos produtos, ficou muito aquecida a economia, então o governo vai lá e aumenta a taxa Selic, porque ele sabe que indiretamente as outras taxas de empréstimos vão aumentar e as pessoas vão ter mais dificuldade de acessar facilmente, como antes, a compra de produtos. Então isso vai ser um mecanismo de controle da inflação. Da mesma forma, quando a inflação dá um alívio, quando ela cai, o governo consegue baixar a taxa Selic, porque isso também favorece o crescimento do país, já que, por outro lado, as empresas podem tomar crédito mais fácil para crescerem. Então isso é uma forma de estimular a economia. Onde é que eu vejo a taxa Selic? No site do Banco Central, você pode ir lá e acompanhar. Aqui tem sempre essa informação da taxa Selic. Nesse momento aqui, como eu falei, 3,75 ao ano. Esse gráfico mostra a taxa Selic ao longo dos últimos anos. Então, se você bem observar, existiu um momento na década de 90 que a taxa Selic estava em torno de 38%, 40%, 44%. Então, naquele tempo, quando você aplicava em título público, você tinha uma remuneração de 2 dígitos, uma remuneração muito alta. Então, as pessoas tinham uma tendência ao rentismo, a deixar o dinheiro parado no banco, e isso, embora tivesse a inflação, tudo bem, era mais alto do que hoje, mas o rendimento era mais alto das aplicações de renda fixa. Ao longo do tempo, o que ocorreu foi uma diminuição gradativa da taxa Selic, de forma que hoje nós estamos com ela a 3,75%. Então aqui nós temos na tela os títulos públicos representados inicialmente por dois tipos, que é o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Nós iremos detalhar daqui a pouco. E falando agora o que acontece quando tem uma situação em que um banco precisa de dinheiro e o outro tem dinheiro de sobra no caixa. Toda noite, quando um banco tem sobra de dinheiro no caixa, ele pode emprestar para um banco deficitário.
E esses empréstimos interbancários são remunerados pela taxa CDI, que é a taxa do Certificado de Depósito Interbancário. Essa taxa é muito próxima à taxa Selic. Por exemplo, hoje, se a taxa Selic está em 3,75% ao ano, o CDI está em 3,65% ao ano, o que equivale a mais ou menos 0,30% ao mês. Então, o CDI é o indicador de referência para todas as aplicações de renda fixa, porque é uma taxa que usualmente é empregada no empréstimo entre os próprios bancos. Então, quando o banco vai fazer aquele CDB que eu comentei há pouco, ele faz uma mensuração do retorno para o cliente da seguinte forma: 85% do CDI, 92% do CDI. Então, a rentabilidade dos investimentos para o cliente sempre é informada como porcentagem do CDI. E você, como cliente de um banco ou de uma corretora, precisa saber quantos por cento do CDI você está conseguindo obter nos seus investimentos. Aqui nós temos o local onde você vai conseguir obter essa taxa CDI, essa informação. O DI é no site da B3, que é Brasil Bolsa Balcão. Lá aparece a informação atualizada da taxa DI. Selic e CDI, a cada 45 dias, são atualizadas ou mantidas de acordo com a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que a partir da avaliação do comportamento da inflação e do cenário macroeconômico vão decidir se vão manter a taxa Selic, se vão elevar ou diminuir. Aqui, para a gente ter uma noção de como se mede a velocidade de investimentos, nós colocamos um exemplo no slide, que é o seguinte: qual o mais rápido? Olhando rapidamente, em 10 segundos você pode dizer, é o ônibus ou o avião? Obviamente você não precisou pensar para dizer que o mais rápido é o avião. Por quê? Porque você sabe que o avião tem uma velocidade muito maior em quilômetros por hora. Então, assim como os veículos têm uma velocidade em quilômetros por hora, os investimentos também têm uma velocidade. E essa unidade de medida de velocidade dos investimentos é em porcentagem do CDI. Basicamente, a explicação para isso é o seguinte: a CDI, como nós vimos, ela varia ao longo dos anos. Houve um tempo em que a CDI estava, vamos dizer, 12% ao ano, e hoje está em 3%, 4%. Você concorda, portanto, que obter 1% ao mês há alguns anos era mais fácil, porque a taxa Selic estava 12%. Hoje é muito difícil com a taxa Selic próxima de 4% ao ano. Então eu não posso medir o retorno dos investimentos falando em 0,8% ao mês, 1% ao mês, porque isso pode ser bom ou ruim dependendo de quanto estiver a Selic. Então, para eu ter a mesma medida de eficiência da minha qualidade como investidor, eu preciso saber quantos por cento do CDI eu estou conseguindo extrair. De forma que, se em determinado ano eu conseguir 12% e em outro ano eu conseguir 4%, mas se naquele ano em que eu consegui 12%, o CDI era 12%, eu consegui 100% do CDI. Se nesse ano em que o CDI está 3,75%, eu consegui 3,75%, eu também consegui 100% do CDI. Então a minha eficiência nesses 2 anos que eu comparei foi a mesma. Mesmo que, em termos absolutos, a rentabilidade tenha sido menor nesse ano. Então, para eu comparar 2 momentos diferentes, para que o investimento fique com um caráter de medida atemporal, eu preciso medir
em percentual do CDI. Então, falando agora do investimento em poupança, que é o investimento mais simples e popular do Brasil, ele rende 70% da Selic. Ele tem liquidez diária, é necessário guardar aquele dia de aniversário do mês para obter rentabilidade, não tem imposto de renda. Então, quando a taxa Selic era acima de 8,5%, ele rendia 0,5% mais a TR, que é uma taxa referencial que hoje é próxima de zero. Com a taxa Selic no patamar que está, que é 3,75%, ou seja, menor do que 8,5%, a regra muda, a regra é 70%. Portanto, a poupança hoje tem o seu rendimento anual de 2,62% ao ano. Então, esse aqui já é líquido de imposto de renda. Nós vimos no slide anterior que não tem imposto de renda para a poupança. Então, se eu tenho um investimento que rende 2,62%, eu preciso sempre estar atento ao ganho real desse investimento. Ou seja, quanto que eu consigo superar a inflação com esse investimento. Então eu vou lá no site do Banco Central novamente e vou procurar a informação da inflação. Então observe aqui que a inflação nos últimos 12 meses foi de 3,30% ao ano. Ou seja, eu tenho a informação de que a poupança perde hoje, nesse momento, da inflação. Isso começou a acontecer já há alguns anos. Como eu falei, na década de 90, nós tínhamos aqui uma situação em que havia um certo comodismo em relação à poupança. Explica porque as pessoas com mais idade tendem a ainda achar que a poupança é um bom investimento, quando isso, na verdade, mudou muito drasticamente de alguns anos para cá, em que a rentabilidade real, o retorno real da poupança passou a ser negativo. Mesmo assim, 65% dos brasileiros que guardam dinheiro ainda escolhem a poupança. Muito por causa de medo e o costume. E aí isso fez com que as pessoas, essa rentabilidade negativa da poupança, de alguns anos para cá, começou a fazer com que o brasileiro se motivasse a pesquisar novas alternativas de investimento. Então a Bolsa de Valores e o Tesouro Direto bateram a marca de 1 milhão de investidores com esses cenários de juros baixos. E aí a Bolsa terminou que subiu recentemente para cerca de 100 mil pontos, embora mais recentemente ainda tenha havido alguma turbulência na Bolsa. Mas o passado recente mostra que as pessoas procuraram a Bolsa e o Tesouro Direto para diversificarem seus investimentos. Então aqui eu vou fazer uma pausa. Nós iremos iniciar a próxima aula falando sobre renda fixa. Nós iremos detalhar os investimentos de renda fixa.